Vamos lá dar continuidade aqui às nossas aulas e hoje nós vamos tratar da Lei 8935 de 73, né, que é a Lei de Notários e Registradores. Então vamos lá. Título 1. Dos Serviços Notariais e de Registro, Natureza e Fins. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa. Então, serviços, eles são o quê? De organização técnica e administrativa. Destinados a garantir o quê? A publicidade, autenticidade, segurança e eficácia nos atos jurídicos. Então, qual é a destinação dos serviços notariais e de registro? Garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, esse artigo aqui é um artigo principal. Os serviços notariais de registro são de organização técnica e administrativa. E eles visam garantir o quê? São destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. O notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador, então, nós temos notário ou tabelião para as notas, né? O tabelião de notas, enfim, e oficial de registro ou registrador. São conhecidas pessoas que prestam serviços, seja serviços notariais, seja serviços registrais. São profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. É uma delegação. Então, são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. De quem é a atividade? Do Estado. O Estado como um todo. Então, o Poder Judiciário, o Estado, né? Ele é o competente pelo serviço e aí ele delega essa função a quem? Aos profissionais do direito, ou seja, os oficiais e os notários. Os serviços notariais e de registro são prestados de modo eficiente e adequado. Esse é o modo como é prestado o serviço, em dias e horários estabelecidos pelo juiz competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Então não pode ser em qualquer currutela. Tem que oferecer segurança para o arquivamento dos livros e documentos e ainda também tem que ser de modo fácil acesso ao público. Essa questão de local de fácil acesso ao público tem até a questão da acessibilidade, não só essa acessibilidade motora, né? Tem que ter rampa, enfim, tudo mais, lugar bem de fácil acesso. O Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, o RCPN, será prestado também aos sábados, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Então, diferentemente dos outros serviços, né, que vai de segunda a sexta, geralmente, o RCPN não. Também será prestado aos sábados, domingos e feriados. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Mínimo de 6 horas diárias. E aí, voltando para o RCPN, possa ser que tenha um município pequeno que lá no sábado realmente não tem nada. Então, conforme determinação, um acordo, enfim, orientação do juiz corregedor, o juiz responsável lá, o RCPN pode não abrir aos sábados. Então, tem isso também. E não é que vai abrir aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Ponto, beleza. Não é que ele abre aos sábados, ele funciona nesse sistema de plantão. Como é o sistema de plantão? Geralmente, na serventia lá, fica um número de telefone. Então, por exemplo, quando o plantão é mais acionado, no caso de óbitos, acidentes, porque a gente vai ver que dos requisitos para o sepultamento é ter a certidão de óbito, a não ser que no local tenha um convênio entre as funerárias ou com o serviço funerário municipal. Aí fica prorrogado para o próximo dia. Mas caso não tenha, então geralmente se liga, entra em contato com o oficial do RCPN, ou o oficial do CPN vai lá, abre no sistema de plantão e
conforme de posse dos elementos, ele vai lavrar a certidão de óbito, registrar a certidão de óbito. Continuando. Atendimento mínimo de 6 horas diárias. Capítulo 2. Dos notários e registradores, dos titulares. Quem são os titulares? Os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliões de notas, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Aqui é interessante que pode ser tanto tabelião ou oficial de registro, mas a atividade é notarial. Tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, e oficiais de registro de distribuições. Esse aqui, oficial de registro de distribuição, ele já foi extinto. Hoje, a central de distribuição é igual para os protestos. Os protestos, nas capitais onde há mais de um serviço de protesto, é obrigatório ter uma central de distribuição, onde ela vai ser responsável por acumular, por receber, recepcionar todos e fazer a distribuição qualitativa e quantitativa para os outros protestos. Beleza? Então, aí lá, quem é que paga por essa central? Os próprios tabeliões de protestos. Não é o Poder Judiciário. Por isso que não tem mais esses oficiais de registro de distribuição. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Das atribuições e competências dos notários. Aos notários compete. Então, aos notários em geral, lembrando, os notários em geral, tabelião de notas, protesto, RTD, títulos e documentos, então esses aí, o marítimo lá, então esse aqui é uma competência geral dos notários. Formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando também os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Essa parte da conservação aqui a gente lembra muito da função do RTD, né, do Registro de Documentos, que conforme o artigo 127, inciso 2 da Lei 6015, uma das atribuições do RTD é conservação dos documentos. Então, conservar, beleza. Os originais expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Aqui nós estamos falando também aqui das certidões. Então, intervir e tudo mais. 3. Autenticar fatos. Quando a gente fala autenticar fatos, eu estou falando de quê? Eu estou falando das atas notariais, por exemplo. Na ata notarial, eu faço uma autenticação de fatos. Eu vejo um fato e eu faço a autenticação de fatos. Diferentemente de uma escritura pública. Na escritura pública, geralmente, eu tenho um negócio jurídico. Um negócio jurídico envolvendo entre as partes. E não a autenticação, ela não presta para autenticar fatos. Presta para formalizar a vontade das partes, juridicamente a vontade das partes, o que encaixaria melhor a escritura pública. Aqui no autenticar fatos, eu tenho a ata notarial. A pedido dos interessados, os tabeliões de notas, então agora os tabeliões de notas, comunicarão ao juiz da vara ou ao tribunal, conforme o caso, a existência de negociação em curso, entre credor atual de precatório ou crédito reconhecido em sentença transitada e julgado, e terceiro. Então, olha só. O que constará das informações ou consultas que o juiz emitir. Então, o juiz tem lá um sistema e, quando ele fizer a consulta, vai constar essas informações consideradas ineficazes as sessões realizadas para as pessoas não identificadas na comunicação notarial. Se, dentro do prazo de 15 dias corridos, contado do recebimento desta pelo juiz dessa informação, não for o quê? Não for lavrada a respectiva escritura pública de cessão de crédito. Então vamos voltar aqui, porque isso aqui é novo. Isso aqui aconteceu naquela reforma lá da Lei das Garantias, a 14.711. Olha aqui. A pedido dos interessados, então não posso aplicar aqui, é uma coisa a pedido, então não posso fazer de ofício, princípio da rogação, então é a pedido dos interessados. Vendedor, cedente, cessionário, enfim.
os tabeliões de notas comunicarão ao juiz da vara ou ao tribunal conforme o caso. Então, nós que estamos negociando, pedimos para o tabelião de notas comunicar lá ao juiz ou ao tribunal a existência de negociação em curso entre o credor atual, de precatório ou crédito reconhecido em sentença transitária e julgada, e terceiro. Ponto. Então, é negociação de precatórios, vamos dizer, mas poderia ser um outro crédito. Exemplo, uma ação falimentar, ou então uma ação de indenização trabalhista, e aí eu tenho uma sentença ali já, e eu quero negociar aquele crédito, fazer uma cessão de crédito, é transitado e julgado, eu poderia fazer isso. Então, ótimo, tem isso, levou ao notário, lavar uma escritura pública, e aí, a pedido nosso, eu posso comunicar a quem? Ao juiz da vara ou ao tribunal. O que constará das informações ou consultas que o juiz emitir, consideradas ineficazes as sessões realizadas para as pessoas não identificadas na comunicação notarial, se dentro do prazo de 15 dias corridos, contado do recebimento dessa pelo juiz, for lavrada a respectiva escritura de cessão de crédito. Pronto. Então, eu estou negociando esse crédito. Peço para o tabelião de notas informar o juiz. Beleza. Fizemos a lavratura da ata lá. Eu pedi para ele comunicar. Então, dentro do prazo de 15 dias corridos, contado do recebimento dessa o quê? Dessa comunicação que o notário vai fazer, for lavrada a escritura, qual é o efeito disso? O efeito disso é tornar ineficaz as sessões realizadas para pessoas não identificadas na comunicação notarial. Então, caso tenha ocorra uma notificação, por exemplo, um precatório, chega lá, Fernando Ivani está negociando, nós pedimos para o notário fazer isso. Daí a pouco, aí o juiz é informado lá, no caso, o presidente do tribunal. Ele é informado que existe essa negociação. Ótimo, perfeito. Vamos supor que nesse período aí, antes dos 15 dias, e foi lavrada a respectiva, a ata, a escritura foi lavrada. Chega lá uma ordem de cessão de crédito de Fernando para Marcos. Essa ordem ela vai ser considerada ineficaz. Isso aí protege tanto o credor, como principalmente o credor ou o devedor, no caso, né, dentro dessa relação, né, o vendedor e o comprador do crédito. Então, há uma proteção nisso aí. Então, é uma salvaguarda boa, por isso que é da lei das garantias. Garante a pessoa que está comprando aquele crédito que ela não vai ser o quê? Passada para trás, ela tem a preferência lá. É como se estipulasse, criasse um sistema de preferências do crédito, apesar que a própria escritura pública, o negócio, ele já rege isso aí. Por quê? Possa ser que na escritura eu determine que o pagamento não será à vista, será parcelado. Mas o crédito já está lá. A escritura ele já me garante a cessão de crédito. Então, por isso tudo beleza. O tabelião de notas deverá comunicar ao juiz da vara ou tribunal, conforme aplicável, e em atenção ao pedido dos interessados, aqui sempre o pedido de rogação, a negociação imediatamente, então, e a sessão realizada em até 3 dias úteis contados da data da assinatura da escritura pública. Então, o tabelião de notas deverá comunicar ao juiz ou da vara ou tribunal, conforme aplicado, e em atenção ao pedido dos interessados, a negociação imediatamente e a sessão realizada em até 3 dias úteis. Então, aquela negociação que está acontecendo e a cessão de direitos realizadas em até 3 dias úteis, contados da assinatura da escritura. 3 dias contados da assinatura da escritura. Fui lá, fiz um negócio, pedi lá expressamente que, tabelião de notas, eu quero que você informe que a gente fez isso aí. Qual é o prazo para o tabelião fazer isso aí? Em até 3 dias úteis, contados da assinatura da escritura pública. Em até 3 dias úteis, contados da assinatura da escritura pública. Percebe, que nesse aqui, pedido dos interessados, ineficazes, tal. Dentro do prazo de 15 dias ocorridos, contado o recebimento desse prejuízo, for lavrada a respectiva escritura. Eu começo lá fazendo o negócio e vamos supor que a escritura não foi lavrada finalmente, mas já pedi para comunicar. Então está comunicado, eu estabeleço ali como se fosse um pedido de preferência. É um direito de preferência, ótimo. Agora o tabelião deve comunicar.
quando a negociação imediatamente e a sessão realizada em até 3 dias úteis, contados da assinatura da escritura pública. Para o fim de regular a sessão dos precatórios que emitirem, os tribunais de todos os poderes e esferas darão exclusivamente aos tabeliões de notas. Quem é que vai ter isso aqui? Os tabeliões de notas e os seus substitutos. Por quê? Por causa das escrituras públicas. Porque também afeta a função lá do tabelião de notas. Há acesso à consulta de bancos de dados por meio de central notarial de âmbito nacional, com identificação do número de cadastro contribuinte, do credor e demais dados do crédito, que não são sensíveis, bem como receberão as comunicações notariais das sessões de precatórios. Beleza, então tem um sisteminha lá de controle dentro do TJ, por exemplo, tem um sisteminha de controle lá dos precatórios, e agora os tabeliões de nota e seus substitutos vão ter acesso a esse sistema. Artigo 7º. Aos tabeliões de notas compete com exclusividade, então compete com exclusividade, ou seja, é só essa galera que faz. Lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Lembra que o testamento cerrado é aquele que a pessoa faz e pede para o tabelião de notas aprovar. É aquele que faz o fechadinho cerrado lá com as cordinhas, com a cera e tudo mais. Então esse é aprovado. Lavrar atas notariais, reconhecer a firma, né? Lembrando, reconhecimento de firma, nós temos aí o reconhecimento de firma por semelhança, por verdade, e ainda temos o reconhecimento de firma por abono, né, que é aquele lado pessoal do presídio, principalmente lá no estado de... Esse reconhecimento por abono quase não é utilizada, mas no estado de São Paulo tem uma previsão dela lá no Código de Normas de São Paulo, que é aquela que o preso pode ser reconhecida por abono desde que o chefe lá, o presidente lá do presídio, o chefe do presídio também assina e diga que é como se fosse uma autenticação da autenticação, né? Por quê? Porque tem um servidor público lá, que é o presidente, o chefe do presídio, diz que o diretor do presídio diz que não, realmente essa é a assinatura do preso. Então, assim, é uma autenticação da autenticação. É um reconhecimento, é autenticar o reconhecimento lá do cara. Autenticar cópias. Autenticar é dizer que aquilo ali realmente confere com o original. Que aquela cópia realmente ela expressa o outro documento original. É autenticar, da autenticidade, da veracidade. Parágrafo único. É facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Beleza. Exemplo aqui, requerendo o que couber. A necessidade de se fazer uma notificação pelo RTD, por exemplo, a depender do tipo de ato. O tabelião de notas ele pode fazer isso. Então ele pode requerer que seja pago isso aqui, mas sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Beleza. É facultado aos tabeliões de notas, ou também aqui também outro ponto também, cara. Quando a gente fala aqui gestões e diligências também, as atas notariais. Muitas vezes, para realizar uma ata notarial, tem que se fazer um deslocamento da serventia. Muitas vezes você tem que pegar o carro dentro do município, imagina fazer uma ata notarial para fins de uso capião rural, dentro do município ali, que é de competência do tabelião. Então, tem que ter tem essa despesa e pode ter o ressarcimento. Agora, sem ônus maiores que os emolumentos, isso aí também está dentro. É facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Então, meio que repetiu aqui de novo, né? É facultado realizar todas as gestões e diligências, olha, ó. É facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores devidos pelo ato. Entendi. Na realidade, esse aqui foi pela norma, quando eu trago aqui, ele não traz o taxado, né? E agora veio o sem taxado, mas é a mesma redação, ok? É vedada a exigência de testemunhas apenas em razão do ato envolver pessoa com deficiência, saúde ou disposição em contrário. Então, ó, é vedada. Então, só pelo fato da pessoa ser
com deficiência não é necessário a exigência de testemunha, salvo em disposição em contrário. Ok? Então, é vedada a exigência de testemunhas, apenas em razão de ato envolver pessoa com deficiência. Lembrando que depois daquela reforma que teve, né, a lei da pessoa com deficiência, né, inclusive alargou mais a questão da capacidade civil plena das pessoas com deficiência. Então muitos deixaram de ser absolutamente incapazes para ser relativamente incapazes. E ainda nós temos também a questão do procedimento de tomada de decisão apoiada para determinados atos da vida civil. Então, assim, alargou demais. Então, o fato da pessoa de deficiência comparecer ao cartório para realizar, eu não preciso de ter uma testemunha, né? Salvo disposição em contrário. Qual seria a disposição em contrário? Um testamento. No testamento sempre se existe testemunha, independente se a pessoa é deficiente ou não, ou deficiente ou não. Então aí é outro caso. Casamentos também. Precisa de testemunha? 2 testemunhas. A depender do ato, 4 testemunhas também, se for no local privado, fora do cartório, enfim. Então, salvo disposição em contrário. Os tabeliões de notas estão autorizados a prestar quem? Tabelião de notas, porque estamos nas funções exclusivas. Autorizados a prestar outros serviços remunerados da forma prevista em convênio com órgãos públicos ou entidades, em convênio, com entidades e empresas interessadas, respeitados os requisitos de forma prevista na Lei 10.406 de janeiro, tal, Código Civil, está aí, né, incluído. Então, os tabeliões de notas estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio com órgãos públicos. Para se realizar esses convênios aqui, eu preciso de autorização do TJ, o STJ, o STF, em determinada ação, julgando, tanto aqui, esse aqui é referente ao artigo 29 lá da Lei 6015, que é necessário ter autorização, sim, do Tribunal de Justiça para formar esses convênios. Para em frente. Aos tabeliões de nota também compete, sem exclusividade, entre outras atividades. Então, sem exclusividade quer dizer que outros também poderão fazer. Certificar o implemento ou frustração de condições de outros elementos e outros elementos negociais, respeitar a competência própria dos tabeliões de protesto. Lembra que o protesto é ato solene, né, que serve para provar a inadimplência de uma obrigação firmada entre um título ou um documento de dívida. Então ele prova aquilo ali, prova o inadimplemento. Então as condições, quando é frustração de condições, é o inadimplemento. Atuar como mediador ou conciliador. Então, inclusive até no provimento 149/2023 do CNJ, traz uma sessão inteira só para falar de mediação e conciliação, que todos os serviços podem prestar. Quando eu falo todos os serviços, é todas as especialidades notariais e registrais podem prestar o serviço de mediação e conciliação, desde que participem do treinamento, né, a um curso, seja ele fornecido pelos tribunais de justiça ou por instituições, e aí, obtendo a aprovação, ele pode prestar esse serviço dentro da serventia. Atuar como árbitro. Então, não só atuar como mediador e conciliador, mas também como árbitro. Então, tabelião de notas ou serviços, ele pode, lá dentro da sua especialidade, montar uma câmara arbitral, porque ele pode atuar como árbitro. O preço do negócio ou os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio do tabelião de notas. Olha só isso. O preço do negócio ou os valores recebidos ou consignados poderão ser recebidos por meio do tabelião de notas, como um garantidor, como um depositário, que repassará o montante à parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração das condições negociais. Então, o que é que ele faz com esse dinheiro? Repassará o montante à parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração das condições negociais aplicáveis. Não podendo o depósito feito em conta vinculada, então esse depósito de dinheiro fica onde? Em conta vinculada ao negócio, nos termos de convênio firmado entre a entidade de classe
de âmbito nacional e instituição financeira credenciada. Então, nós temos um convênio firmado entre a entidade de classe de âmbito nacional e instituição financeira credenciada. Exemplo, a Anoreg e o banco. A Anoreg é uma entidade de classe dos notários e registradores de âmbito nacional, e a instituição financeira, que constituirá um patrimônio segregado. Esse dinheiro vai constituir um patrimônio segregado, ou um bem de afetação, ou patrimônio de afetação. Segregar é separar, né? Então está separado para isso. Que constituirá então não poderá ser constrito por autoridade judicial ou fiscal em razão de obrigação do depositante. Então não pode ser, já que é um patrimônio, não pode ser qualquer parte de qualquer parte ou do tabelião de notas por motivo estranho ao negócio. Então, ótimo. De novo, ó, a lei das garantias aqui. Então, ó, o que é que acontece? O preço do negócio ou os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio do tabelião de notas. O tabelião de notas recebe o dinheiro, as partes entram em acordo para que o tabelião de notas receba esse dinheiro. E aí, de posse desse dinheiro, ele vai repassará o montante à parte devida ao constatar a ocorrência, então, adimpliu, ou a frustração das condições, inadimpliu. Não podendo o depósito feito em conta vinculada ao negócio, nos termos de convênio, então tem uma conta, então um convênio firmado entre a Anoreg, exemplo, e a instituição financeira, que constituirá esse dinheiro que está lá, é um patrimônio segregado, e ele não pode ser constrito por autoridade judicial ou fiscal em razão de obrigação do depositante. Então eu vou lá e deposito o dinheiro, não pode esse negócio ser conscrito de qualquer parte das partes lá do negócio ou do tabelião de notas. Suponhamos que essa conta está lá em nome do tabelião de notas e o tabelião de notas sofre uma execução fiscal pelo imposto de renda que ele não recolheu lá, uma coisa totalmente fora lá, e vai lá e, um bloqueio, um cisbajude na conta. Então, esses valores não poderão ser constritos por motivo estranho ao próprio negócio. Novidades aqui, ó, 2023, Lei das Garantias. Tabelião de notas lavrará, a pedido das partes, ata notarial para constatar a verificação da ocorrência ou a frustração. Então, onde é que eu vou verificar o adimplemento ou inadimplemento das condições negociais? Em ata notarial. Mas essa ata notarial só pode ser a pedido das partes. Princípio da rogação. Aplicáveis, e certificará o repasse dos valores devidos e a eficácia ou a rescisão do negócio celebrado. Então, a ata notarial que se presta a autenticar fatos, ela vai servir para isso aí, autenticar os fatos ocorridos dentro desse negócio jurídico. O que, quando aplicável, constituirá título para fins da lei do artigo 221 da Lei de Registro, respeitar a competência própria dos tabeliões de protesto. Beleza. Então, como eu estava falando aqui, né, constituirá título para fins do artigo 221 da Lei 6015, que é a Lei de Registros Públicos. No artigo 221 é onde fala dos títulos possíveis, títulos que podem ser registrados. Registrados aonde? Lá na matrícula do imóvel, né? Lá 221 já está dentro da parte de registro de imóveis. Então, esse título aqui, essa ata notarial, que vai falar sobre toda a situação do negócio jurídico, se foi adimplido, inadimplido, a eficácia, a rescisão, tudo isso aqui, ele consistirá em título para fins do artigo, ou seja, é um título registrado na matrícula do imóvel. A mediação e conciliação extrajudicial serão remuneradas na forma estabelecida em convênio nos termos dos parágrafos 5º e 7º do artigo 7º dessa lei, ou na falta ou na inaplicabilidade do convênio pela tabela de emolumentos estadual aplicável para as escrituras com valor econômico. Interessante, a gente falou nesse tanto de conciliação e mediação. Na conciliação e mediação, os emolumentos, caso não tenha valor específico, é cobrado pelas escrituras sem valor econômico. Aqui agora, por conta que tem um negócio jurídico, geralmente esse negócio jurídico tem valor,
vai ser aplicável para as escrituras com valor econômico. Então, pela tabela de emolumentos, estadual aplicável para escrituras públicas com valor econômico. Beleza? Então a gente vai encerrar aqui, depois a gente retorna. Deixa eu ver se a gente... Não, vamos aqui. A gente retorna aqui no artigo 8º.